lançou a parte 9 de JoJo's Bizarre Adventure, JoJo Lands. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus amigos. Meu nome é Son Ender e eu não vou explicar nada aqui sobre o canal, sobre eu mesmo. Tem um vídeo no meu canal principal falando só sobre isso. Então se quiser ver, tá na descrição, tá no card, então vai lá ver. Porque o assunto de hoje é sobre JoJo Joestar, ou JoJo Joestar, como eu gosto de chamar. Contendo 61 páginas, o primeiro capítulo de JoJo's Bizarre Adventure, JoJo Lands, finalmente foi lançado. E hoje vamos fazer aquela análise marota pra vocês, contando tudo o que aconteceu na história, as referências, explicações e, é claro, um pouquinho de curiosidade e um pouquinho também da minha opinião no final do vídeo. Então, se você quer saber o que eu acho disso e quer saber tudo que você perdeu ou não nesse capítulo novo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta o que você achou do capítulo e do vídeo e sem mais enrolação, vamos nessa! O capítulo começa com duas ilustrações bastante interessantes, uma delas sendo um vulcão entrando em erupção na Terra, enquanto tem um barquinho que está quase caindo, que tem nele dois personagens que a olho nu parecem muito o Jodio e a Dragona, inclusive remetendo bastante à parte 5, naquele arco lá onde estão todos os caras da Passione num barquinho, que até tem a lendária cena da Torture Dance, e também uma ilustração do Jodio, que diz o seguinte: pode soar como se eu estivesse me gabando, mas essa é a história de como um menino de uma ilha subtropical se tornará multimilionário. JoJo Joestar. Em alguns momentos desse capítulo talvez eu faça uma dublagenzinha ou outra do Jodio. Vocês vão ter que se acostumar. E logo em seguida já vemos onde essa parte vai ser ambientada. Numa zona tropical, com coqueiros, praia e com uma plaquinha ali dizendo Pearl Harbor. Pois é, meus amigos, a parte 9 de JoJo se passa no Havaí, Estados Unidos. Em seguida, vemos um carro policial parando uma caminhonete no canto da estrada. O policial desce do carro e vai até o motorista, onde é revelado que dentro do carro estão os nossos grandes protagonistas da vez. Depois de uma abordagem um tanto quanto suspeita por parte do policial, encarando bastante a motorista e agindo bem estranho, ele acaba ficando irritado porque a motorista pede para ele se afastar, já que talvez ele esteja com Covid. Eu não sei se isso é realmente do Araki ou da tradução, mas enfim, o policial fica irritado e pede para a mulher descer do carro. E quando a mulher desce do carro, infelizmente já começa a situação do assédio. O policial tenta usar o modo de abordagem como uma tentativa para assediar a garota, que mais um pouco pra frente é revelada como um homem. Depois de muita implicância do policial, Jodio desce do seu lado de passageiro e vai até a frente do cara. O outro policial que estava no carro apenas esperando a abordagem sai e tenta render Jodio. Porém, como é clássico de todo JoJo, ele não liga. Ele só quer que o policial tire as mãos do seu irmão. Quando o segundo policial tenta render Jodio, gotas de água começam a cair sobre ele. De repente, ele cai no chão, todo perfurado, amassado e sangrando. Jodio então revela o seu stand, November Rain. Como sempre, o nome do stand é uma referência musical. Dessa vez, há uma música dos Guns N' Roses, que possui o mesmo nome do stand. Ao ver toda a situação, o policial fica desesperado e aponta uma arma para Jodio. Porém, nesse momento de fraqueza, Dragona coloca sua mão na cara do policial e meio que arrasta para o lado. E de repente, os olhos do policial são movidos de lugar em sua face, tendo o olho direito indo para o lugar do esquerdo e o esquerdo indo para a altura da sua bochecha. O policial tenta atirar, mas erra o tiro, acertando no para-brisa. E então, mais gotas de água do November Rain começam a cair sobre o policial, que fica totalmente ferido e quase morto. Jodio pula em cima do policial e começa a chutar muito forte, totalmente irritado e fora de si. Dragona tenta o acalmar e funciona, só que a esse ponto os dois policiais já estão praticamente mortos. Quando o Dragona percebe, Jodio já está atacando fogo no carro da polícia, tentando apagar as provas, já que o carro teoricamente teria câmeras embutidas. Dragona então fica tranquilo e começa a zombar da situação, e percebe que agora terão que trocar de carro, mas como isso é impossível pela situação, começam apenas trocando a placa. E é aí que somos apresentados ao stand desse personagem, Smooth Operator. Dessa vez, o nome vem de uma música da cantora Sage.
Pelo visto, esse stand tem a capacidade de se mover entre superfícies e alterar as coisas presentes nela, como quando ela colocou a mão na cara do policial e alterou a posição dos seus olhos de lugar. E antes de continuar a review, eu tenho que me desculpar se às vezes eu chamar o Dragona pelo masculino ou a Dragona pelo feminino, porque atualmente eu não sei como esse personagem prefere ser chamado e como ele se identifica. Então, às vezes eu vou errar aqui, às vezes fazer de propósito ali, mas no geral realmente eu prefiro chamar um pouco dos dois para não causar nenhuma confusão em vocês que estão assistindo. Continuando, Dragona fica muito feliz pela atitude de Jodio, então os dois pegam e fogem do lugar, pouco antes do carro de polícia simplesmente explodir. Os dois então chegam ao seu destino, que parece meio que um ferro velho abandonado de uma certa gangue, pois vemos ali um homem armado e homens contrabandeando uma espécie de droga. Jodio e Dragona recebem a sua parte do serviço e são questionados sobre a tal explosão do carro de polícia. E eu tenho que dizer que a reação deles me fez tirar uma boa risadinha. Olha só a cara do Jodio, nem aparece direito. Então nos é revelado a origem dos dois, ou pelo menos da mãe deles, chamada Barbara Ann, ou Barbara Ann, chame como quiser. Ela é a típica mulher super trabalhadora, acorda cedo, faz as coisas da casa, deixa os filhos arrumados e sai para trabalhar o dia inteiro. Ela é muito amiga de toda a vizinhança no local, que acaba recebendo a simpatia dela e retribuindo, dando auxílio em dias de chuva ou dias normais. Logo depois recebemos um monólogo do Dragona Joestar e percebemos que quem está narrando toda essa parte é o próprio Jodio. Dragona Joestar tem 18 anos e tem um lema muito bom para a gente discutir e se aprofundar. Não ultrapasse o seu limite, mas nunca desista. É profundo, é simbólico para um personagem que eu tenho certeza que vai carregar um peso enorme nessa parte. Logo depois, já nos é revelado a origem de Jodio e Dragona, onde eles se encaixam na família Joestar. Eles são netos de Joseph Joestar, aquele mesmo que foi apresentado no finalzinho de JoJolion. A narração de Jodio continua, dessa vez falando sobre ele, sobre o motivo dele ir para a escola, enquanto mostra o mesmo num ônibus escolar. Ele diz que ele vai para a escola não para estudar, muito menos para fazer amigos, mas não sabemos ainda o motivo, já que o seu monólogo é cortado. Um personagem muito estranho aparece aí puxando aquele papinho como se fosse o parça do Jodio e já pedindo uma certa coisa dele, uma certa coisinha meio específica, e já mostrando bem por baixo uma graninha que ele tinha separado. Jodio então fica com raiva e parte pra cima do cara, derrubando os dois no chão do ônibus. A cena então corta e mostra os dois chegando na escola. Ele chama o senpai pra perto dele, se desculpando pela situação do ônibus, mas não perdendo a chance de dar aquela zoada. E relembrando que o próprio dinheiro que o senpai tentou pagar sobre aquilo é um dinheiro que o Jodio emprestou pra ele. Jodio leva tudo como se fosse apenas uma formalidade e pede para o senpai andar reto em direção a uma estátua sem olhar para trás. E quando ele coloca a mão dentro da calha, lá estava o que ele estava procurando, um pacote cheio de drogas. Jodio então continua o seu monólogo sobre por que ele vai para a escola. Eu vou para a escola só por causa do mecanismo. Mecanismos têm poder, mas são invisíveis. Quando eu tinha 11 anos, alguém do meu bairro me chamou para ser um serviçal, levar algo para alguém. Era só isso. E só por eu ter feito isso, me elogiaram e me deram uma gorjeta. Como não questionava nada e não falava nada desnecessário, fui ganhando mais e mais confiança. Mecanismo. O mecanismo da confiança tem poder. O que a lei não protege, a confiança garante nessa cidade. Por exemplo, qual a diferença entre eu e aquele cara? Ele é mais alto e parece ser bom nos estudos. Também tem cara de ganhar uma boa mesada dos pais. Mas todo mundo taca o foda-se pra ele. Enquanto eu sou assim. E ele tá assim. Sendo que não somos tão diferentes. Ninguém ajuda a mãe dele a carregar as compras. E ela não conversa com nenhuma criança na rua. Ela entra no ônibus de manhã, toda apreensiva. Uma hora, ele provavelmente vai parar de vir à escola. O que eu tô querendo dizer é... Essa é a minha história, de como me tornei um multimilionário. Soa importante, né? Eu tô parecendo presunçoso, eu sei. Um multimilionário ganha muito dinheiro. Mas tem algo muito mais importante em ser um. O mecanismo. É algo onipotente, que sempre ganha de um inimigo. Um mecanismo não pode ser roubado, nem destruído. É a lógica desse mundo, gerado pela riqueza. Prefiro usar o termo mecanismo ao invés de sistema, mas assim como o ecossistema,
Ele está acima de tudo. Por enquanto, ele é invisível, mas está assumindo cada vez mais uma forma diante dos nossos olhos. Essa é a história de um menino que se tornará multimilionário numa ilha subtropical. Tá faltando modestia, né? Não, isso é fácil de conseguir. Depois desse super monólogo sobre o que significa um mecanismo para Jodio, nos é apresentado um novo personagem, Paco Lovelantes, de 19 anos. Paco tem a orelha esquerda praticamente arrancada devido aos abusos de seu pai. E nem percebemos direito, mas graças ao monólogo de Jodio, vemos que ele tem uma habilidade um tanto quanto interessante para cometer roubos. Quando vemos ele roubando a carteira de um cliente da loja. Essa foi a habilidade de seu stand, The Hustle. Esse que é uma referência a uma música de mesmo nome do cantor Van McCoy. Seu stand funciona a partir de seus músculos. Segundo o Jodio, ele consegue pegar as coisas com as costas da mão ou o cotovelo, sem nem os dobrar. De repente, Dragona aparece e começa a puxar a orelha de Paco. Aqui vemos mais um uso claro do Smooth Operator, que consegue puxar muito mais a orelha de Paco do que é fisicamente possível. E eu tenho que falar que eu dei uma bela risada nessa hora porque me lembrou muito a orelha do Shrek. Dragona dá um sermão em Paco, já que ele está roubando um cliente da loja que ela trabalha. Ele então, depois de muita dor, devolve a carteira sem o cliente notar e chama a Dragona para uma briga de uma forma um tanto quanto suspeita. De repente, uma mulher alta, musculosa e toda séria entra na loja. Ela coloca uma placa de fechado na frente e pede para todos os clientes se retirarem, pois a loja irá fechar mais cedo. Após todos os clientes se retirarem, Dragona fecha a porta e nos é revelado que aquela é a boutique Aiko Aiko da cidade de Kalihi. Jodio, Dragona e Paco então vão para uma sala afastada. E então nos é revelado que o nome da mulher grandona é Merle May Kyo, de 49 anos. Ela, além de ser a fundadora e dona daquela boutique, também é a diretora da escola de Jodio. Ser diretora é o seu trabalho principal. Essa boutique é só uma loja de fachada praticamente. Merle pede para todos guardarem os seus celulares, pois algo importante vai começar. E é aí que somos apresentados ao plot de Jojo Lands, ou pelo menos da primeira parte do arco. Merle apresenta dentro de seu celular um diamante azul de 24 quilates, lapidação brilhante redondo, estimado em 60 milhões de dólares. Segundo seus contatos, um certo japonês iria passar as férias aqui no Havaí com esse diamante. Então Merle propõe a eles o trabalho, roubar o certo diamante para terem um certo lucro. Ela ficaria com 18% e os outros ficariam com 2%. Jodio então faz cálculos bem rápidos, provando que além de ser uma pessoa um tanto quanto egocêntrica e temperamental, ele ainda é muito inteligente, percebendo que para cada um dali sobrariam 4 milhões de dólares. Jodio demonstra que não tem uma certa opinião, sabendo que de qualquer jeito, dizendo sim ou não, como um serviçal, ele vai ter que aceitar. Quando todos decidem que vão aceitar o trabalho, Merle diz que eles vão num grupo de 4 pessoas, ou seja, mais um integrante, que aparece exatamente nesse momento, se revelando como o senpai que comprou a droga do Jodio. Dragona fica surpreso, e Paco questiona negativamente a decisão de Merle, já que ele sabe que o senpai comprou as drogas de manhã, mas ela garante que ele não é um viciado, e um bom aluno, será de grande serventia. Então podemos supor que no mínimo ele deve ter um stand. Eu espero que seja um stand muito da hora, porque o design dele me agradou demais. E assim, finalizamos o capítulo com mais um monólogo do Jodio. Esse foi o começo, um diamante de 60 milhões. Só precisamos ir a uma casa de campo vazia no Havaí e voltarmos. Mas irmos em 4 e não em 3 foi ideia da Merle May. Se ela queria que estivéssemos em 4, é porque estava pressentindo algo. E de fato, 3 não foram o suficiente. Não importa quantos fossem. A última página do capítulo nos mostra os 3 stands principais até agora apresentados, com seus nomes e símbolos referentes. Esse foi o primeiro capítulo de Jojo Lands, chamado O Mecanismo. Eu de verdade gostei muito desse capítulo. Já iniciou mostrando como os personagens vão se relacionar ao longo da obra, mostrando também um traço muito específico do Jodio, sendo um certo egocêntrico e se colocando acima de outras pessoas, mas ao mesmo tempo não querendo ou não conseguindo ter uma opinião própria pela sua criação como um serviçal. Eu acho que isso vai ser muito bem desenvolvido pelo Araki.
Sem contar a transexualidade do Dragona, que eu tenho certeza vai render muito pra essa parte. O plot também tem uma premissa muito boa, e eu realmente quero muito ver se a parte inteira vai se basear só nesse roubo ou só o primeiro arco que vai. Enfim, muitas perguntas para poucas respostas que saberemos na próxima semana. Ou nessa semana, eu não sei quando esse vídeo está sendo postado. Antes de finalizar o vídeo, eu quero compartilhar com vocês algumas curiosidades que eu percebi e que outras pessoas ao longo do tempo perceberam. Como por exemplo, a calça do Jodio. Algumas pessoas pegaram algumas fotos dele de frente e perceberam que a calça dele se parece muito com a do Elvis Presley, só que preta. Eu sinceramente acho muito parecido, mas eu acho que é só questão de estética, eu realmente não acho que vai ter uma coisa por trás disso. Mas seria muito da hora se tivesse. Sem contar o nome do Paco Lovelantes, que está gerando uma certa discussão na comunidade, pois pode se referir a duas coisas. Podendo se referir tanto ao design de moda hispânico/francês Paco Rabanne, tanto podendo se referir ao cantor punk e gospel brasileiro ex-Raimundos Rodolfo Abrantes. Isso por causa da pronúncia de seu sobrenome no Japão, que se parece muito com Abrantes. E para finalizar, temos a transexualidade do Dragona, que pode ou não ter a ver com uma cultura do Havaí, chamada Mahu, ou Mahu, eu não sei como se pronuncia. Essa curiosidade eu vou abordar num vídeo específico e separado, já que eu mesmo não sei tanto sobre o assunto e só tô comentando aqui por causa de uma grande amiga minha, que inclusive foi quem me deu muitas forças para fazer esse vídeo aqui. E esse, resumidamente, foi o primeiro capítulo de JoJo's Bizarre Adventure JoJo Lands. Eu, sinceramente, curti bastante, tem muito potencial, principalmente pela temática do Havaí e pelos personagens, que é claro que, como tá no começo, não tem um desenvolvimento e um background realmente grande. Então eu espero que o Araki consiga trabalhar muito bem eles, principalmente o Jodio, que é a sua arrogância, a Dragona e a sua transexualidade ou algo assim, eu sinceramente não entendo nada disso, desculpa ao leigo aqui falando sobre isso, e também sobre outros personagens e tal, mas principalmente a cultura e a explicação desse lance todo do Havaí. E se tratando da parte que tem o reflexo da parte 5 de Jojo, meus amigos, a gente pode esperar muita coisa boa. E se você gostou da análise, das referências, do jeito que eu trouxe aqui, considere por favor dar o seu likezinho para ajudar o canal, se inscrever aí embaixo, comentar o que você achou e tal. E também, por favor, veja o vídeo no meu canal principal para entender um pouco mais sobre eu, o Som Ender, ou o Bom Giorno, vocês que sabem, e um pouquinho mais sobre a minha vida e conteúdos no geral. Muito obrigado por assistirem até aqui e até a próxima. Fui! Eu queria deixar registrado que, como eu tô numa situação meio complicada, eu tive que anotar todas as partes importantes do vídeo num guardanapo, tá?